Pois é, Silas, as eleições aconteceram em outubro, mas a Justiça pode, de repente, até mudar esse resultado, o resultado das urnas, com a chegada de ações que ainda serão apreciadas no Tribunal Regional Eleitoral. Um dos casos é esse que você citou da questão da ficha limpa. Aqui conosco o advogado Rodrigo Mesquita. A gente vai perguntar para ele, Rodrigo, boa tarde, em que situações que podem ocorrer dos prefeitos não virem a tomar posse. Apesar de que, lembrando que a diplomação tem um prazo até o dia 19 de dezembro, dificilmente essas ações serão resolvidas, serão julgadas até lá, não é, Rodrigo? Isso. Boa tarde. Como bem falou o Procurador Regional Eleitoral, não existe um prazo obrigatório para o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral desses recursos ainda pendentes. A legislação eleitoral e o entendimento do TSE é de que os candidatos com registros de candidatura ainda pendentes têm sim o direito de assumir os cargos para os quais foram eleitos. Daí a necessidade de um julgamento célere desses recursos para que não haja uma mudança intempestiva na chefia do Executivo Municipal. Então são duas situações diferentes. Aqueles candidatos que, depois de diplomados, e entre a diplomação e a posse, porque o período é muito pequeno também, o que pode acontecer exatamente? Pode haver o julgamento do recurso, que está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, confirmando o indeferimento do registro de candidatura ou reformando a decisão do TRE para indeferir o pedido do registro de candidatura e assim ele não assumiria. Pode haver também a interposição de um registro contra a diplomação por aqueles legitimados, que é o Ministério Público, partidos políticos e os outros candidatos que participaram do pleito, alegando ali, por exemplo, uma inelegibilidade superveniente, que ingressou no ordenamento, ingressou na realidade jurídica posteriormente ao pedido de registro de candidatura, como, por exemplo, uma reprovação de contas posterior ao pedido de registro de candidatura que não poderia ter sido, naquele momento, arguida numa impugnação de registro. E depois que eles forem diplomados, aí já muda, já é um outro tipo de ação. É uma outra ação, que tem o nome de recurso, mas é propriamente uma ação, né? A diplomação é um ato declaratório da Justiça Eleitoral, dizendo que aquele candidato obteve um determinado número de votos e está eleito e pode assumir o cargo. Após isso, existe um prazo de 3 dias para que esses legitimados apresentem esse recurso, essa ação contra a diplomação, alegando, por exemplo, compra de votos ou uma inelegibilidade surgida após o pedido de registro de candidatura, que só ingressou na nova situação, na atual situação, posteriormente ao pedido de registro de candidatura, por essa razão não pôde ter sido arguida naquele momento. E aí, depois que houver posse, Rodrigo, há também o caso daquelas situações que nós vimos nos últimos anos, né? Como uma série de motivos que levaram o tribunal a cassar prefeitos, a cassar mandatos de prefeitos. Mais de 50 perderam os mandatos. Isso, além dos processos de registro de candidatura, que é esse caso de indeferimento de registro, que vai impedir posse ou que haja uma cassação posterior, também existem os processos contenciosos judiciais, né? São as ações de investigação judicial eleitoral, as representações, o próprio recurso contra a expedição de diploma, a ação de impugnação de mandato eletivo, que tem o prazo de 15 dias após a diplomação, onde se pode também arguir abuso de poder econômico. Certamente essas ações serão ajuizadas, os recursos desaguarão no Tribunal Regional Eleitoral, que tem sim atuado de uma maneira muito contundente, mas esperamos que não exista um registro de tantos gestores cassados anteriormente. Não, obviamente, em razão de um abrandamento, seja da legislação, seja do entendimento dos tribunais, mas por acreditarmos que nessas eleições os gestores, os candidatos e também o eleitorado estavam mais conscientes e esperamos que tenha ocorrido um grau, um nível de legitimidade dos pleitos bastante superior àquele experimentado
no ano de 2008, que redundou aí em mais de 50 cassações de prefeitos, proporcionalmente o estado do Piauí e, infelizmente, o estado que teve mais prefeitos cassados no ano de 2008, né, em relação às eleições de 2008. Como o senhor atua no direito eleitoral e acompanha esses processos, acha que há viabilidade de julgamento desses processos até esses dois prazos aí cruciais, que são a diplomação e, posteriormente, a posse? E aí a gente tem que lembrar também que há um recesso da justiça, né? Bom, com a lei da ficha limpa, houve um incremento substancial do número de processos, número de recursos, né, referentes a registro de candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral conta hoje com uma estrutura bastante razoável. Acredito que os registros de candidatura, especificamente, deverão sim ser julgados, se não até a diplomação, pelo menos até o dia 1º de janeiro. Aquilo que ainda que são processos de relevância muito grande. Tá bom, Cíntia. Então tá aí, nós estamos tendo um problema de áudio. Já foi bem explicativo o advogado aí, especialista em direito eleitoral. Pode alguns não assumirem, mas ele acha que no direito eles devem assumir e depois contestarem na justiça, tá?